Já dizia o velho deitado: errar é humano, achar o erro é coisa de gente desocupada. E sim, seja você desocupado ou não, hoje a gente tá aqui pra gongar obras que a gente ama. Mas calma, além disso ser feito com o maior amor do mundo, a primeira intenção é homenagear. E como a gente é muito justo, todo mundo vai ser gongado igualmente. Então nada de passar pano, hein? Esse aqui é o Falha no Engano. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. Aê! Pela glória do Senhor e dos meus bracinhos, estamos aí estreando outro tema hoje, Falha no Engano, BL. Aposto que vocês vão se divertir tanto quanto eu quando vocês assistirem aos vídeos. Faz algum tempo que eu queria estrear esse tema aqui, mas enfim, né? É um pouquinho complexo de montar, de fazer e tal. Então levou um tempinho para eu conseguir subir o primeiro vídeo, mas vamos lá. Qual é o tema de hoje? Você estava distraído demais para prestar atenção. E o que isso significa? Bom, vamos entender assim. Quando a gente está assistindo alguma série, a gente passa por emoções diversas, certo? Não necessariamente a gente vai ficar emocionado no bom sentido, mas a gente sente várias coisas ao longo, né, do momento em que a gente está assistindo ali. Às vezes a gente vai estar muito emocionado com alguém numa cena bastante dramática, ou a gente vai estar vendo uma cena hot e vai estar pensando que maravilha, né, que entretenimento. O fato é que você está muito concentrado na sua emoção e na do personagem. Então, naturalmente, se alguma coisa ali tiver um pouco estranha, um pouco diferente, você não vai notar. Pelo menos não de primeira. Ou, se você for do tipo de pessoa metódica, detalhista, ou que tiver algum tipo de toque, o diagnosticado e o autodiagnosticado também, pode ser que mesmo assim você note. Então hoje eu separei para vocês 3 cenas, né? Que tem mais ou menos essa pegada aí. A gente tava muito concentrado em outras coisas pra gente reparar que alguma coisa ali meio que não tava muito dentro do que deveria ser. E assim, gente, deixando muito claro, né? Isso aqui, novamente, não é um julgamento, é uma brincadeira, né? Uma forma bem humorada, divertida da gente homenagear as séries e, inclusive, incentivar vocês a irem assistir também e conferirem por vocês mesmos, né? Se realmente alguma coisa ali não tava muito em ordem, ou até, né, num futuro, né, quando a comunidade que eu quero formar existir, vocês virem aqui nos comentários me falar: você viu a cena tal da série tal? Pô, isso aí também me ajudaria, mas um dia a gente chega lá. E aí é importante mencionar que ninguém aqui fará nenhum julgamento em relação ao trabalho da galera que está na série. São muitos detalhes para serem considerados. E, enfim, se até Titanic teve falhas, quem são as outras obras para não terem? Assim, várias outras obras de estúdios grandes têm, né? É normal. Às vezes acontece propositalmente. Às vezes não, às vezes foi realmente alguma coisa que passou. Porém, pra gente ter acesso a saber se passou ou se eles deixaram propositalmente, aí já é outra história, né? Aí já é outro vídeo. Mas, né, como muitos de vocês devem saber, ou se não sabem também, podem dar uma olhada sobre o tema, existe um profissional responsável por checar como que a cena terminou e como ela vai recomeçar. Geralmente é o continuista que faz isso, é o profissional que vai analisar justamente a continuidade das cenas. E às vezes são cenas que inclusive não são nem gravadas no mesmo dia, apesar delas fazerem parte do mesmo episódio ou do mesmo tema que está sendo tratado ali. Às vezes a pessoa tá indo de um andar pro outro e de um andar pro outro vai ter alguma diferença na pessoa, no personagem, que o ideal seria que ninguém notasse. Então o continuista ele tá lá para analisar essas coisas, a posição dos olhos, das mãos, da cabeça, a roupa, as peças, os objetos, onde estão posicionados, onde tem que voltar, onde não tem. Então essa pessoa ela é responsável por checar se tá tudo em ordem, né, de uma cena para outra, de um corte pro outro, né, às vezes da mesma cena. E assim, pode ser que alguma coisa acabe passando, como pode ser que a direção não aprove algum apontamento do continuista, isso é relativo. Como também pode ter ali alguma questão com o ator que tá fazendo também, né, às vezes é alguém muito consagrado e aí a pessoa talvez não tenha
o hábito de, por exemplo, repetir determinados gestos quando tá continuando alguma cena, onde exigia-se muito esforço dramático e tal, enfim. Podem ser N motivos, podem ser N coisas, pode ser alguém que quis brincar com o telespectador e colocou aquela, aspas, falha ali, para ver se alguém ia notar ou não. Mas o fato aqui é que a gente vai falar, né, sobre alguns momentos em que a gente notou alguma coisa. E não é justamente no sentido de ofender ninguém, nem julgar o trabalho de ninguém. É só uma zoeira, é só, assim, vamos pegar mais uma coisa nesse universo que a gente ama pra gente olhar, compartilhar e dar risada junto também, se for o caso. Beleza? Então bora pra primeira cena. A série é City of Stars, de 2024. Os personagens são Fu Yang e Kron. E eles estão no momento de fazer as pazes. E assim, quem acompanhou a série, eu vi a série toda, tá? Gostei muito, inclusive. Me surpreendeu bastante o quanto eu gostei da série, assim. O quanto ela foi uma série gostosinha, divertida de assistir. E ao mesmo tempo ela tocou em assuntos delicados, né? Difíceis, de uma forma muito, muito bonita. E assim, ao mesmo tempo difícil e próxima do real. Então, é uma série, inclusive, que recomendo que vocês assistam se vocês tiverem oportunidade, caso não tenham visto ainda. Fato é que eles estão, né, na casa do Fu Yang e eles estão conversando a fim de fazerem as pazes, porque o Fu Yang, ele deu um ultimato pro Kron, né, no sentido de perguntar pra ele se isso era realmente o que ele queria, né, o relacionamento dos dois, se ele estaria disposto a aguentar a pressão do mercado, dos fãs, talvez de familiares, para estar com ele. E ele teve dúvidas naquele momento, ele não conseguiu responder. Então, chamou ele para conversar nesse momento para comunicar a decisão dele, de que ele amava muito ele, de que ele queria a felicidade do Fu Yang acima de tudo e que ele queria fazer parte desse caminho, sim. E nisso de fazer as pazes, né, você que acompanhou a série ou você que não acompanhou, o que eu preciso observar é que esses dois, eles têm aquele fogo de meu Deus que a gente gosta. São sempre maravilhosos, entregaram uma química ótima juntos. Era muito legal assistir a série também por isso. Eles tinham cenas maravilhosas, assim, hot, né? Era uma delícia de assistir. E como quando a gente faz as pazes é legal também a gente fazer mais coisas, eles foram pra essa pegada aí. Eles começaram a se beijar, se pegar. O Kron jogou o Fu Yang num puff, né, que tinha na sala. E aí ele sentou nele, né? E tipo, gente, o Fu Yang, ele tem uma certa fissura nos ombros do Kron, né? Não sei também se mais alguém reparou isso. Adora beijar os ombros, ele começa a pegar nele. A primeira coisa que ele faz é tirar a blusa dele, começando pelos ombros. Começa a dar uns beijinhos e tal, é bem legal. E aí nessa cena ele começou por onde ele sempre começa. Tirou a blusa dele e foi pra tirar a blusa de dentro, né? Tirou parte do ombro dele e começou a beijar. Aí, nesse momento, que a gente tem algumas questões. O que eu imagino que tenha acontecido como alguém que não entende muito desse universo, que não tá por dentro do trabalho da galera. Eu acho que foi uma questão de colocação de corte. Tipo, a cena inteira, né? Geralmente a cena inteira, eu acho que deve ser raro ela chegar pra gente, no geral, tá? Não só nos BLs. Eles pegam a cena e aí eles editam da forma que convém pro enredo, ou pra história, ou pros personagens. Então eles gravam, né, beijando, tirando a roupa, fazendo tudo e não sei o quê. E aí o editor vai lá e deixa isso de forma coerente para aquele contexto. E aí nesse momento eu imagino que o editor ele tenha pego alguma cena que deveria ser posterior e colocado antes, ou vice-versa. Mas vamos assistir um trechinho juntos pra gente ver se identifica qual foi a falha no engano que teve ali? E aí, acharam o Oli? Ou a falha? Bora chamar o Vad, o nosso virtual assistente Dedurator? Então. Nossos meninos estão ali na pegação, beijinho pra cá, beijinho pra lá. Fu Yang pega, abaixa o lado esquerdo da blusa do Kron
No corte seguinte, o Kron já está com os 2 ombros sem nenhuma blusa. No corte seguinte, a blusa, onde ela estava baixada dos 2 lados, ela volta para o lugar ali do lado direito, ó. Vocês estão vendo? No próximo corte, ele tá novamente com os ombros sem nenhuma blusa. E assim ele permanece até o final da cena. Aí, reparem que nessa parte onde a blusa meio que, aspas, volta para o lugar, ela é bastante semelhante, ou talvez seja igual até à primeira parte da cena, onde ele estava começando a tirar a blusa do Kron. Então, por isso que eu falei que provavelmente aí na hora de montar os cortes que teve um sei lá o quê. Mas e aí, vocês tinham conseguido identificar? Depois me contem aí nos comentários. Próxima cena! É uma de The Heart Killers. Capaz que vários de vocês tenham notado essa. Mas vamos lá. A cena é aquela em que o Fadel, ele tá num plano, né, junto com o Bison, pra enganar uma moça que tem informações relevantes pra eles. E nisso, pra distrair todo mundo, né, o Fadel, ele tá fazendo uma performance de dança numa boate. O Style, nesse momento, ele tá até assistindo ele de longe, né? Inclusive com a imaginação fluindo, que é uma beleza. Como não, né, também? Fato é que ele tá fazendo uma dança no estilo Magic Mike. Amo, a propósito. Ele até, inclusive, fala que o Magic Mike foi a referência dele pra isso e eu amei. Ele representou muito bem, inclusive. Vamos então ver um trechinho pra ver se vocês identificam onde está o Wally ou onde está a falha? E aí, identificaram? Bora chamar o Vad, então? Temos aí Fadel, maravilhoso, sensualizando. Nesse momento ele tira a calça. E o que a gente não vê ali, fora todo esse entretenimento e esse material? A tatuagem que ele tem no abdômen, do lado esquerdo, um pouquinho abaixo do umbigo. Mas tem certeza que não tá ali? E se tiver por baixo, né, da roupa íntima e tal? Pra gente não ficar com dúvida, bora lá dar uma olhada na tatuagem aparecendo em outra cena dele. Reparem que a tatuagem, ela está, né, à esquerda do abdômen e ela está um pouquinho abaixo do umbigo, é um pouquinho mesmo, ó. Vocês veem que até aqui com a mão do Style, mais o dedo do meio embaixo do umbigo, dá bastante noção da altura onde a tatuagem deveria aparecer. E aí se você compara essa cena, né, esse frame com os frames, né, da cena que a gente está discutindo aqui, a tatuagem teria que aparecer sim. Então, em teoria, temos aí mesmo uma falha. Aí, nesse caso, tem algumas explicações, né, algumas hipóteses. Alguém pode ter feito pra zoar, ou a hora que ele jogou a água, a tatuagem saiu, ou a galera achou muito complicado, de repente, de manter a tatuagem com a água, ou alguém realmente esqueceu. Gente, não sei, mas eu pensei em N possibilidades. Porém, né, não deixou de ser uma cena maravilhosa e o entretenimento foi incrível e impagável. Então, tá tudo certo. Próxima cena, Love in the Big City. Amo, a propósito. A cena em questão é a cena em que o Go-young, ele tá com o Yoon-soo. E assim, gente, quem acompanhou a série se lembra, né? O Yoon-soo é o nosso querido boy lixo, né, da saga. Ele tinha questões com ele mesmo. E em detrimento disso, ele fez muitas coisas que deixavam o Go-young muito chateado, né, muito triste. E esse foi um desses dias, né? Ele fez ou falou alguma coisa que o Go-young não gostou. Ele estava bem chateado. E aí, quando eles chegaram em casa, o Yoon-soo, ele ficava tentando se aproximar, tentando beijar o Go-young, ele não deixava. Eles estavam, na ocasião, encostados em uma mesa. E é ali que a ação começa a acontecer. Porque em dado momento, né, o Go-young, apesar do Yoon-soo ser um boy lixo, né, agir como um boy lixo em vários momentos, ele é um cara maravilhoso, delicioso, com pegada, e ele não aguenta. Bora ver um trechinho para ver se vocês identificam o que aconteceu aqui?
E aí, acharam o Wally ou a falha? Bora chamar o Vad! Nossos bonitos estão se pegando com fúria quando o Yun-Soo vira o Go-Young de costas e joga ele na mesa. Nesse momento em que ele joga ele na mesa, tanto a garrafa que estava em cima de uma bandeja quanto um outro objeto, que eu não consegui identificar bem o que era, caem. A garrafa, ela claramente cai no banco ao lado direito deles. Tanto é que a câmera até abaixa e você consegue ver a garrafa ali caída no banco. Outro objeto foi com Deus, né? Não sabemos para onde ele foi, provavelmente ele caiu no chão ou na frente da mesa, não sei. Fato é que no corte seguinte, além da garrafa voltar para cima da mesa, para cima da bandeja, ela volta acompanhada de um tipo de cestinha, um objeto, acho que feito de vime, de palha, sei lá. Quando a cena segue, não dá pra gente ver tão nitidamente a bandeja inteira na mesa, a gente vê só a ponta dela, né? Uma parte dela enquanto eles estão lá se pegando. Só que essa ponta, se você voltar na cena anterior, onde a garrafa voltou pra mesa, a garrafa ela tava bem nessa ponta. E aí, nesse outro corte, nesse próximo corte, a garrafa meio que não está lá. Então, o que eu chuto que tenha acontecido? Novamente, a questão da montagem dos cortes. Não temos certeza, não consigo afirmar para vocês se foi proposital ou não. Mas na montagem dos cortes, provavelmente a hora que ele joga ele na mesa e a garrafa cai, o meio da cena já é um outro take. E eles pegaram essa parte porque provavelmente ficou melhor, né? Eles acharam que ficou mais bem filmado. E aí, o corte seguinte seria uma continuação do primeiro corte. E aí, por isso que nesse próximo corte, a bandeja aparece bem pouquinho, mas a gente consegue ver que a garrafa não tá ali, pelo menos não na mesma posição do corte anterior. Então, parece ser a continuação do início do corte. Mas aí, como eu só assisto e não faço ideia nenhuma do que necessariamente aconteceu aí, a minha explicação é a mais fácil de todas. É que a pegação tava tão maravilhosa e a cena ficou tão boa que até a garrafa e o objeto fulano aí se convidaram para voltar para cima da mesa e assistirem um pouquinho mais de perto. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e do novo quadro. Espero que em breve dê certo de subir um outro próximo tema aqui pra vocês. Deixem aí nos comentários se vocês já viram alguma coisa assim acontecendo em algum outro BL, eu vou adorar saber. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!